for por nós, ninguém pode ser contra nós, isso é verdade. Agora, se Deus for contra nós, quem é que vai te ajudar? Eu já disse isso aqui, aquele texto lá de quando a Bíblia diz que Deus queria matar Ofni e Finéias. Você já pensou, irmão, se a Interpol estiver te procurando, você está mal bem enrolado. Se a Polícia Federal estiver procurando você, você está mais ou menos encrencado. Agora, se Deus está te querendo te matar, para onde é que você vai? Morre logo. Minha irmã, eu estou só mencionando, eu só estou citando o texto para a querida irmã. Está escrito, Deus os queria matar. Se Deus quer a fim de te matar, você tem 1 bilhão de formas diferentes de morrer. Escorregando numa casca de banana, engasgado com um caroço de feijão. É 1 bilhão de maneiras diferentes de morrer. Agora, louvado seja Deus, pois está escrito que por meio de Cristo Jesus nós fomos reconciliados com Deus e agora nós temos paz com Ele. Glória! Agora, Glória! essa divisão foi feita pelo próprio Deus e não pode ser dissolvida por ninguém. Na oração sacerdotal, coisa fantástica, coisa fenomenal, é um mistério da Trindade. O Filho orando ao Pai por nós. A senhora não fica lisonjeada sabendo que Cristo intercede por você? Olha para cá. Jesus não está desocupado no céu uma hora dessa. Ele é o nosso advogado e o nosso intercessor junto ao Pai. Aleluia! Aleluia! Na oração sacerdotal, João 17, ele diz assim: eu não oro. Veja, irmão, a gente não pode pular isso aqui. Ele diz assim: eu não oro para aqueles que são do mundo. Eu oro para os que são seus. É tu. Ele ora pela senhora. Glória. Gente, em João 17, há mais de 2000 anos atrás, Jesus já estava orando por você. Glória! Está escrito. Agora vejam que na oração sacerdotal ele faz essa separação que realmente importa. Os filhos de Deus. Para não ficar falando toda hora, inimigo de Deus, filho do diabo. Eu vou usar criaturas. Filhos de Deus, criaturas. Esta é a divisão que realmente importa. E eu menciono 3 inimigos. Nós temos mais inimigos, mas eu quero me ater aos 3 inimigos mortais do cristão. Você é crente? Cadê os crentes, os cristãos? Eu sou crente, meu nome está no meio da vida. Você tem 3 inimigos colossais. 3. E nós vamos dizer na ordem: a carne, o mundo e o diabo. Vejam que na introdução eu fiz uma diferença entre os 2 principais grupos: os filhos de Deus e as criaturas de Deus. O mundo, a carne e o diabo não militam contra o homem do mundo. E por que não? Porque o homem do mundo lhes pertence. Com isso, já nesse ponto, eu quero destacar aqui: se você tem, por favor, irmãos, se você tem a carne, o mundo e o diabo como seus inimigos, você já é um bem-aventurado. Olha para cá. O que você está dizendo? Você está dizendo que eu devo ficar satisfeito que eu tenho inimigos? Isso. É por isso que Leonardo Ravelli, ele não era um cara muito normal. Leonardo Ravelli escreveu o quê? Um dos seus grandes sonhos. Olha que frase, isso vai dar problema, mas eu vou dizer assim: um dos seus grandes sonhos era ter o seu nome na lista dos mais procurados do diabo. Olha para cá, esse é um crente lúcido, um crente consciente. É verdade que o diabo me odeia, mas isso é muito bom porque eu odeio ele também. É isso aí. Vou tentar de novo. Se a carne, se o mundo, se o diabo lutam contra você, é porque você é um filho de Deus. É porque seu nome está escrito no livro da vida. Louvado
falar especificamente dos 3. E eu vou começar a pincelar do último para o primeiro. Primeiro, o diabo. Tem gente que acha que o diabo é uma figura folclórica. Não, o diabo não existe. O diabo é o homem, dizem alguns. Ignoram o diabo. E quando se trata do diabo, nós temos 2 extremos. Nós temos aqueles que supervalorizam o diabo. Eu já convidei gente para poder ir na igreja, né? Ouvir a palavra, participar do culto. Irmãos, isso aqui me contaram, eu vi. Perguntar mais ou menos assim, mas tem diabo? A pessoa queria perguntar se cair endemoniado. Lá tem diabo. Você prega o Evangelho de Jesus Cristo 40 minutos, ela não sente nada. Irmãos, eu já vi isso pregando. Eu já vi isso em culto. O culto está bate com a frieza espiritual, um troço esquisito. Aí daqui a pouco entra endemoniado. Irmão, Pentecoste. Primeiro que a fila do banheiro aumenta. Eu não sei porquê. A fila do banheiro aumenta. E criança começa a chorar. E o povo dá glória a Deus. E sai capeta e glória a Deus. E me come Jesus. É uma avivamento. Nós temos aqueles que supervalorizam o diabo. Tem igreja neopentecostal que o diabo fala mais do que o pregador. Ele toma mais tempo da palavra. Um dia, né, se o pastor, né, conseguiu oportunidade, eu queria falar só sobre o diabo, destronando o diabo. Mas a verdade é que é esse primeiro extremo, ele colocado num pedestal. Irmão, tem crente que morre de medo do diabo. E só de eu falar isso aqui, ela já fica preocupada comigo. Meu Deus, não fala assim, minha irmã. Vocês já me perguntaram, né? Umas perguntas toscas que não tem fundamento bíblico. Me perguntaram, o que você me diz do tranca-rua? Olha, deixa eu te perguntar. O que você me fala do tranca-rua? Eu fingi mesmo. Eu disse, não sei, tranca-rua para mim é aquela pessoa que está dirigindo e fica na pista da esquerda, travando a gente passar, não dá para a troca da seta, esse é o tranca-rua. Onde é que está esse nome na Bíblia, meu irmão? Fica com a Bíblia, é capeta, diabo, sai, em nome de Jesus, ele sai. Primeiro extremo, desdenham. Primeiro extremo, supervalorizam. Segundo extremo, desdenham o poder do diabo. E ele deve ser colocado no seu devido lugar. Nós devemos nos ater àquilo que a Escritura diz sobre ele. E aí você tem que ir em Efésios 6. É verdade que o diabo lhe odeia. É verdade que o diabo luta contra a sua vida 24 horas. Mas também é verdade que o guarda de Israel não dorme. E você tem o Espírito Santo. Pastor, nós estamos chegando no extremo. Nós estamos chegando no extremo de ignorância bíblica. Eu estou falando de crente. Já me perguntaram, pastor, crente pode cair endemoniado? Um crente pode ser possesso por Deus? Que pergunta é essa? E eu já vi gente ensinando, dando palestra, dizendo que sim, o crente pode ser possesso por demônio. Isso é um absurdo, é uma blasfêmia. Olha pra cá, se você é crente, o Espírito da glória, meu Deus, habita dentro de você. Eu creio. Se você é crente, você foi selado com o Espírito Santo. O Espírito Santo é a marca do céu em você. Vai pra cá. Aleluia. Olha o nome dele, gente. Olha o nome dele. Aleluia. Você não acredita em mim? Esse menino é muito novo. Então eu vou citar gabaritado. Você pode discordar de mim, mas vai dar trabalho discordar do Antônio Gilberto, não é? Então eu vou citar. Antônio Gilberto diz que o Espírito Santo é tão tremendo que ele é o único que não é nomeado. Aí ele explica. Deus o Pai tem uma série de nomes. O Filho é revelado como Jesus Cristo, mas o Espírito Santo não é nomeado. Espírito Santo não é nome. E por que isso?
que Ele é tremendo. Porque a obra que Ele opera em nós, de certo modo, é secreta, mas é gloriosa. Por que é secreto? Porque Ele opera enquanto eu não vejo. Olha para mim, enquanto eu estou aqui falando com você, Ele está aí em você, operando em você, sacramentando a palavra, endossando a palavra. Aleluia! Agora, se esse Espírito glorioso habita em você, não há espaço para maldição hereditária, não há espaço para olho gordo, mandinga, não há espaço. Oh, glória! Aleluia! Maravilha, Jesus. Agora, se nós tivéssemos essa preocupação com a carne, a gente seria tão mais santo. Se a gente tivesse essa meda toda da carne, da capacidade de pecar, nós seríamos mais santos. Se nós temêssemos a carne, como nós tememos o diabo, que tem um despacho na calçada até atravessa a rua. Se a gente lidasse desse jeitinho com a carne, gente, você ia ter um transladar todo dia. Hein, gente? Não, a carne está ali, o pecado está ali. Não, eu vou bloquear. Não, eu vou desfazer a amizade. Não, eu não vou assistir. Ah, quem dera. Agora eu queria destacar o segundo maior inimigo. Qual é o segundo? A carne, o mundo. E eu queria falar rapidinho sobre o mundo, o nosso segundo grande inimigo. Em primeiro lugar, por favor, quando nós falamos de mundo, quando Russell Shedd, quando Riley falam sobre o mundo, a carne e o diabo, e especificamente agora sobre o mundo, quando se fala sobre o mundo, não é um mundo físico. Como eu preciso da sua atenção? Quando nós pregamos que o mundo é o segundo maior inimigo do cristão, não é mundo físico, não é isso aqui, não é essa taça, não é essa água, não é o chão que você pisa. Porque, infelizmente, a teologia cristã foi super influenciada pela filosofia grega. E na visão da filosofia grega, a matéria é má. Preste atenção, isso é filosofia grega. A matéria é má. Somente aquilo que é metafísico ou espiritual é que realmente tem valor. É por isso que Paulo, lá em Atenas, quando ele começa a falar da ressurreição, houve um burburinho. Porque ressurreição, o que é? Restauração da matéria. Os crentes serão ressuscitados. E não apenas ressurreição. Lá ele fala de encarnação, ele fala de ressurreição. Você pensar em Deus, dobre a sua atenção, em Deus, tomando a forma humana, dentro dessa perspectiva grega de que a matéria é má, é uma afronta. Deus, que é superior, não pode se fazer matéria, que é inferior, e não apenas inferior, mas é má. A filosofia grega via a matéria como promíscua só pelo fato de ser matéria. E às vezes, gente, não devia deixar isso aqui, mas vou deixar. Às vezes até a nossa visão de céu é esquisita. Você acha que você vai ser um fantasma desencarnado, um troço, uma nuvem. Não vai ter isso não, gente. Não vai ter isso não. E isso na nossa escatologia é claro. Olha para cá. Você terá um corpo glorificado e no meu pecado. Aleluia. Alguns teólogos, agora eu vou mexer, agora vocês vão levantar e ir embora. Alguns teólogos discutem se na próxima era nós teremos trabalho. Vão ficar assustados? Há uma discussão séria sobre trabalho na próxima era. Nós
transitaremos entre o céu e a nova terra restaurada. Glória! Eu falo para minha esposa, eu falo, mulher, ó, se não der para a gente viajar mais nessa vida, como irmão, nós vamos conhecer tudinho. Olha para cá. João diz: e eu vi um novo céu e uma nova terra, o cosmos será restaurado. Olha para cá. É muito provável que você, antes de Elon Musk, conheça Marte, viaje para Júpiter. É provável. O problema é que nós temos uma visão equivocada sobre a eternidade. E eu chamo a atenção dos irmãos para o fato de que, quando nós falamos que o mundo é inimigo do cristão, não é um mundo material, e aqui eu faço duas observações que são suficientes. Primeiro, foi Deus quem criou o mundo de forma material. Quem é que criou o mundo material, sólido, físico, palpável? Deus. E o problema do mundo nunca foi ser material. Número 2, e aqui é suficiente: Cristo Jesus veio em carne, e como homem ele permanece até hoje. Cristo não pecou, olha para cá, não deixou de ser santo por ter sido feito homem. Ele era homem, carne, ossos, sangue, matéria, e ainda assim santo. Aleluia! Agora, se o problema do mundo, quando se diz mundo como inimigo do cristão, não é matéria, o que é? A palavra mundo é usada de diversas formas em toda a Bíblia, inclusive no Novo Testamento, com vários significados diferentes. Agora, por favor, eu destaco o uso que João faz desse termo, mundo. A Bíblia fala sobre mundo 185 vezes, mais ou menos. Só João usa mundo aproximadamente 100 vezes. E quando João vai falar de mundo, preste atenção, ele fala do mundo como um sistema. Como eu queria ter sua atenção. Um sistema anti-Deus. Preste atenção. Há um sistema, há um espírito. Steve Gallagher chamou de espírito do cosmos. Há um espírito que luta contra Deus, um espírito de rebeldia, que é alheio a Deus e alheio à sua palavra. Esse espírito é o que rege o mundo. Olha para cá. Por que músicas indecorosas, indecentes, imorais fazem sucesso? Porque o espírito do mundo luta contra Deus para promover as ideias do diabo a fim de fazer o homem pecar. Como eu queria ter sua atenção. A carne traz uma tentação que vem de dentro. O diabo é o tentador. E o mundo? O mundo promove uma tentação que vem de fora. E o mundo aprendeu a fazer dinheiro com a natureza caída do homem. Hein? Fala que tem 5 caras quebrando o pau ali no boteco, você viu? Tem gente que sai daqui e vai lá espiar. Pau quebrando. Vai lá filmar. Agora, se você falar que logo ali na esquina tem alguém entregando panfleto evangelístico ou fazendo alguma caridade, não vai dar tanto ibope. Porque a natureza caída do homem gosta de se alimentar dessas coisas. E o mundo aprendeu que isso dá dinheiro. Esses dias eu fui assistir, talvez um pecado para alguém, é lugar de confessar com ele. Eu fui assistir O Som da Liberdade. Eu disse assim: meu amor, a gente tem que chegar uns 40 minutos antes para a gente achar um bom lugar, porque vai estar lotado. A gente não tinha ninguém lá.
pessoas. Agora Barbie, eu espero que você não tenha ido, meu. E nem de Rosinha. Agora a Barbie está lotada, o que eles fazem pra cá? É o mundo. Há um espírito por trás do mundo. Um espírito que rege o mundo. Eu queria tanto ter a sua atenção. Isso começou em Babel. Eu sei que você conhece a história de Babel, mas se você já parou para pensar o que Babel significa? A cidade de Babel, que deu origem à Babilônia, que João chamou no Apocalipse de a mãe de todas as prostituições, ela foi fundada por Nimrod, bisneto de Noé. Quando Nimrod estabeleceu Babel, qual era a sua ideia? A sua ideia era afrontar Deus. O mesmo Steve Gallagher disse que Nimrod reuniu um homem revoltado contra Deus. Nimrod diz: nós nos uniremos em rebelião contra Deus. Nós subiremos até o céu. Dilúvio algum nos destruirá uma segunda vez. Rebelião contra Deus, contra a sua palavra. Agora, quais são as armas? Quais são as armas do mundo? Primeiro, a violência. Olha para cá. Talvez muitos de nós não conhecemos a violência do mundo contra os filhos de Deus e contra aqueles que são chamados povo de Deus. Mas a história da igreja está cheia de sangue derramado por crentes fiéis. No nosso país, onde há liberdade religiosa, agora entre aspas, nós não conseguimos dimensionar o que é ser considerado um criminoso por temer a Deus e por honrar a Cristo. Os nossos irmãos primitivos, fez coisa boçal, pastor, eles eram chamados de ateus. Presta atenção. Roma sentenciava à morte os cristãos nos primeiros séculos. Primeiro, duas principais acusações. Primeiro, eles são ateus. E tem explicação. Porque a fé, a religião romana era politeísta. Havia um panteão de deuses e o próprio César era adorado. Mas o cristão genuíno dizia: adoração só a Cristo, só a Deus, só há um Deus. Aí, já que o crente adora só um Deus, ele é ateu. Número 2, os crentes eram mortos sob a acusação de canibalismo. Eu sei que quando alguém vai falar de Roma, dos gregos, né, da cultura greco-romana, e essa cultura tem lá o seu valor, a sua estima, mas eu acho que exaltam demais. Roma era uma podridão, chiqueira. As crianças eram descartadas. Crianças que nascessem com a menor deficiência física eram descartadas. As meninas geralmente eram descartadas. O livro Inimaginável, publicado pela CPAD, já na sua introdução traz uma carta de um homem trabalhando, se não me engano, em Alexandria, escrevendo para sua esposa. E ele é tão carinhoso com ela. O próprio autor destaca o afeto incomum que esse marido tem com a sua esposa. Ele está trabalhando fora e manda uma carta para ela. Ele a chama de minha filha. Um tratamento carinhoso, incomum para a época. Ela está grávida, ele trabalhando fora. No final da carta ele diz assim: eu espero que tudo dê certo. Aí ele diz assim, e maior naturalidade, no mesmo tom que ele estava chamando ela de minha filha, meu amor, ele diz assim: se nascer menina, jogue-a fora. O que nós estamos tratando aqui? É o melhor do melhor. É um trabalhador, é um marido que ama a sua esposa, mas na maior naturalidade ele diz: se nascer menina, joga fora. As crianças eram descartadas, os filhos eram considerados propriedade do pai. O pai podia vender, matar, alugar, fazer o que quisesse. Aí, por favor, essas crianças
eram jogadas à rua, geralmente devoradas por feras, cães selvagens. Ali, os crentes passaram a acolher essas crianças. Olha para cá. Só que aí Jesus diz assim: em João, quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, tem parte comigo não. Aí eles somaram uma coisa: peraí, come carne, bebe sangue, estão pegando crianças. Irmãos, é um tempo extremamente egoísta, é um tempo bestial, e tem gente no mundo extremamente egoísta. Tem alguém recolhendo órfãos. O que você acha que estão fazendo com esses órfãos? Estão comendo essa gente, canibais. Leia o livro de John Fox, o livro dos mártires. A história da igreja está cheia de sangue derramado por cristãos verdadeiros por causa da fúria do mundo. E essa é a sua primeira arma. No físico, eu mesmo já tomei umas tijoladas por aí. Todo ano eu fazia pelo menos uma viagem no Vale de Jequitinhonha. Uma vez o pau quebrou lá. Puta bar livre. Tomei uma tijolada lá em Capelinho. Pensa que tem gostoso. Gente, sofrer com Jesus é bom demais. Olha pra cá. Número 2. Doutrinação. Como eu queria ter sua atenção nessa reta final. A segunda arma que o mundo usa contra o cristão é a doutrinação. Irmãos, nós precisamos ficar atentos, alertas com os nossos filhos. A ordem de Faraó, pastor, foi: o Faraó tipifica Satanás, o Egito tipifica o mundo, e a ordem de Faraó foi: aumentem o trabalho. Faraó ameaçou primeiro os pais para inibir o crescimento do povo hebreu no Egito. Quando ele viu que não deu certo, ele focou nos filhos. Satanás não faz distinção entre velho, adulto, criança. Ele odeia um velho tanto quanto odeia uma criança. Ele odeia tudo que é nosso. Ele odeia seus filhos, ele odeia sua casa, ele odeia seu casamento, e ele fará tudo que ele puder para arruinar a sua família. E algumas vezes, não conseguindo atingir você, ele vai tentar assediar seus filhos. E se tem uma coisa que me incomoda muito, é a falta de diligência na educação dos filhos cristãos hoje. Um filho passa 19, 20 anos na casa do pai. Irmão, o menino passa 20 anos na sua casa sem ter lido a Bíblia pelo menos uma vez. É absurdo. Ele passa 20 anos na sua casa sem conhecer as principais doutrinas da nossa fé. Você tem que mudar isso. Você tem que mudar isso. Porque se você não estabelecer bem as bases, vai chegar uma hora que você não vai conseguir acompanhar o menino. É o que está escrito lá no caso da mãe de Moisés. Ela escondeu por 3 meses, mas passados 3 meses não é possível mais escondê-lo. Então o que ela faz? Ela diz: já que eu não posso acompanhar a vida inteira, já que eu não posso ir com ela para o prezinho, para a escola, para a faculdade, para o trabalho, para o casamento, eu vou preparar bem o cesto, eu vou preparar bem as bases, eu vou ensinar, eu vou educar, eu vou doutrinar. Eu gosto muito do termo que o Antigo Testamento usa: encucarás. A palavra encucar é um termo muito forte. É espalhar versículo para casa fora, é fazer festa infantil. Ao invés de você colocar lá Liga da Justiça, coloca a Liga da Bíblia. Vai os personagens bíblicos. Irmão, é doideira. É o menino que fala assim: benção, mãe. Você fala: Deus te abençoe. Solta um versículo nele. Pá! O almoço está pronto, mãe. Tá, aí você joga outro versículo nele. Aleluia. O dia inteiro assim. Inculca a palavra na cabeça dele. Agora, no fato de doutrinação, você não pode se ater às crianças. Está cheio de adulto crente manipulado. Aquela cena de Gênesis capítulo 19. Qual foi a proposta de Ló para os homens que estavam na porta da sua casa? Você lembra do texto?
19:4. Todos os homens de todos os bairros, desde o mais moço até o mais velho, cercaram a casa de Ló e disseram: Ló, jogue para fora os homens que são anjos, que entraram na sua casa, porque nós queremos ter relações sexuais com eles. Quando Ló escuta aquilo, ele sai para fora e ele diz: meus irmãos, não façam essa loucura, porque eu tenho 2 filhas virgens que nunca conheceram um homem, eu as trarei para fora e vocês vão fazer com elas o que quiserem. Olha que absurdo. Todos os homens de todos os bairros, ensandecidos, endemoniados, e a ideia de Ló é: eu trarei as minhas filhas para fora e vocês façam com elas o que quiserem. O que é isso? É a vida em Sodoma, deturpando os valores do reino de Deus na mente de Ló. Quando você passa mais tempo assistindo série do que lendo Bíblia, os seus valores correm perigo. Você começa a flertar com o aborto. Ah, não, aborto não é tão ruim assim. Ah, não, jeito mesmo, sexo, casando não é tão ruim assim. O que é isso? É a cultura do mundo, é a cultura pop, minando a cultura do reino na sua mente e no seu coração. Volte-se para a palavra e a sua mente permanecerá preservada pela verdade. Aleluia! Glória! Terceiro, eu estou caminhando para o fim. Primeira arma do mundo: violência, perseguição física. Número 2, doutrinação. Terceiro, distração. Porque tem coisa, olha para cá, que não é propriamente pecado. Nós estamos falando do mundo, o nosso segundo grande inimigo. E a terceira arma que ele usa é a distração. Tem coisa que não é propriamente pecado. Por exemplo, pastor Warley diz: pescar é pecado? Não. Não é pecado. Mas pescar mais do que hora é. Verdade, verdade. Olha pra cá. Tem programa na televisão que não é pecaminoso, não é imoral, mas pode roubar o seu tempo da oração, da leitura da Bíblia. Eu fico tão impressionado, todo mundo reclama de falta de tempo. Aí, quando a gente vai aconselhar alguém, conversar com alguém: eu estou sem tempo para orar, eu estou sem tempo para ler a Bíblia, eu estou sem tempo para ler um livro. Mas está todo mundo na academia, todo mundo malhando tempo. Não tem pecado aí. O apóstolo Paulo diz assim: o exercício físico para pouco proveita. É bíblico, veja como ele é cuidador. Ele não diz que não tem proveito nenhum, ele diz: para pouco proveito, se comparado à piedade, tem algum proveito. Eu estou precisando. Uma caminhada, um troço assim. Mas ele vai dizer assim: mas a piedade para tudo é proveitosa. Ou seja, entre orar e caminhar, melhor. Na verdade, o bom mesmo é ter uma visão equilibrada. Gente, dieta de Deus, isso é assunto para outro dia. Existem pecados normalizados e um deles é a gula. Vira até meme de crente, piada de crente. A gente não bebe, não, a gente come. Tá pecando. Entre eu e cachaceiro, a diferença tá pouca. Olha pra cá. Cuidar do corpo é bíblico, é sensato. Olha pra cá. Mas nós vamos tomar cuidado com a distração. O povo de Deus corre mais perigo espiritual quando está sendo distraído do que quando está sendo atacado diretamente. Porque quando a vida está boa. Quem lembra aí do deserto? Quem lembra aí, gente? Das vacas magras? Quem lembra? Do fubá suave, da farinha com açúcar, da aviação canelinha, da estadia na casa da sogra. Quem lembra? Quem lembra? Aleluia. Você lembra? Mas você lembra como é que você era crente? Irmão Joaquim chamando Jesus de Jesus, fazia você chorar tanto. Você era tão fervoroso.
O irmão no violão lá na China, o irmão cantando lá no Japão, e mesmo assim você sentia Deus, você dava glória a Deus, você participava da oração, da vigília, da campanha, fervoroso. Aleluia. Meu Deus. Cuidado com a distração. O segredo de viver a vida é ensinado por Gideão. O Senhor diz: Gideão, manda os homens as águas para saciar a sede. E o destaque é esse: quem enfiar a cara na água, você manda voltar, porque isso aqui não é piquenique, é guerra. O crente está no mundo que é um campo de batalha. Não enfia a cara demais, não perde a atenção. O segredo é beber, olha pra cá, é beber sem perder a atenção. O que é isso? Você estuda, você trabalha, você corre atrás dos seus sonhos, você constrói, aleluia, mas sem perder de vista a palavra, a fé, a comunhão, o arrebatamento. Olha pra cá, eu estou trabalhando aqui, eu estou estudando aqui, mas eu sei que a qualquer momento Cristo pode interromper os meus estudos, meus sonhos, a trombeta pode tocar. Meu Deus. Aleluia. Eu sei que você está familiarizado com esse texto aqui, eu encerro. O Senhor se revelou a Moisés, e ele diz assim: eu vi, eu ouvi, eu me atentei para o sofrimento do meu povo no Egito. Eu desci para livrá-los. Deus levou. Ele ouviu, ele viu, ele se atentou, está escrito lá: e desci para livrá-los. Mas eu vou usar você. Olha para cá, eu vou te usar. Um velho de 80 anos com um pedaço de pau na mão entrou na corte do faraó. Imagina, gente, olha que Deus fantástico. Olha para cá, ele chamou um senhor de 80 anos com um pedaço de pau na mão para desafiar faraó e o seu exército inteiro. Você já imaginou aquele senhorzinho de 80 anos entrando lá na corte do faraó e dizendo assim: o senhor, se tivesse pelo menos um fuzil dava um trabalho, mas ele está com uma bengala na mão. Ele disse assim: o senhor me mandou vir aqui e ele ordena que você liberte seu povo. Olha para cá, a mensagem de Deus na boca de Moisés era de libertação, era de restauração para os descendentes de Abraão. Mas o texto diz assim, e eu chamo a atenção para o próprio texto que destaca, então eu vou destacar. O texto diz assim: naquele mesmo dia, você leu? O texto diz assim: naquele mesmo dia, isto é, assim que Moisés e Arão saíram da presença de Faraó, e o Faraó disse: não, eu não conheço Deus, eu não vou libertar ninguém, é tudo meu. Naquele mesmo dia, quando Moisés e Arão saíram da presença de Faraó, o texto diz: naquele mesmo dia, ele chamou os exatores do povo. E veja a ferramenta de Satanás. Faraó fica o diabo. Ele diz assim: agravem o serviço sobre esses homens. Agravem-se o serviço sobre eles. E qual é a tese de Satanás? Porque eles estão ociosos. Sabe o que é ocioso? É desocupado. Vocês estão muito folgados. E ele vai blasfemar, pastor. Ele diz: é por isso que eles dão ouvidos a palavras de mentira. Capítulo 5, verso 9. Agrave-se o serviço sobre esses homens para que se ocupem nele e não confiem em palavras de mentiras. Vejam que Faraó está chamando a palavra de Deus na boca de Moisés, a palavra de libertação, a palavra de transformação, de restauração, de mentira, de palavra mentirosa. Vocês estão muito desocupados, né, meu Deus? Agora, vamos tratar isso. Eles estão de fato desocupados, irmãos? Alguns comentaristas dizem que os hebreus escravizados por Faraó trabalham de 8 a 12 horas por dia. E esse fato torna a multiplicação que aconteceu num milagre notável. 8 a 12 horas por dia, num trabalho pesado, sabendo que não receberiam salário. É um trabalho pesado, mas para Faraó não está bom. Estão tendo tempo de pensar em libertação, está tendo tempo de pensar em Deus, está tendo
tempo de pensar em inferno, em céu, em salvação, olha para cá, em Bíblia, em oração, em culto, é porque não está trabalhando o suficiente. A estratégia dele é aumento do trabalho. Preste atenção. Eu não sei se você reparou na construção do texto, mas ele disse assim, eu vou resumir, ele disse assim: eu quero que eles tragam para mim a mesma quantidade diária de tijolos. Havia uma meta de tijolos. Vocês devem construir tantos tijolos ou fazer tantos tijolos por dia. Agora ele diz assim: eu não darei a matéria-prima, porque ele dava essa quantidade de tijolos para ser feito, mas ele dava a matéria-prima, a palha. Ele diz assim: eu quero a mesma quantidade de tijolos, mas eu não darei a matéria-prima. Vocês vão colher palha e me dar a mesma quantidade de tijolos, porque vocês estão desocupados. E é por isso que vocês dão ouvidos a palavras mentirosas. E esta é a estratégia de Satanás ainda hoje. Olha para cá. Meu Deus. A nossa ambição não pode nos tirar da comunhão. Meu Deus. Glória a Deus. Eu não estou pregando aqui mediocridade. Quem me conhece sabe disso. Os jovens, estudem, sonhem. Mas você não pode esquecer do principal. Paulo ensina claramente o contentamento. Ninguém prega isso. Ele diz assim: tendo o que comer, tendo o que vestir, sejam gratos. Olha para cá, irmãos, as famílias estão entrando em crise porque não há vida familiar. Meu Deus. Nessa pandemia, muitos casais passaram pela experiência do divórcio porque passaram a conviver juntos. E aí se descobriram. E quando se descobriram, não gostaram. Eu acabei de aconselhar um amigo com problemas graves no casamento. E está claramente evidente que o problema maior está na falta de tempo para Deus, para a comunhão, para a oração. Aleluia! Nós precisamos tirar esse fardo. Olha para cá. Eu encerro agora. Nós precisamos tirar esse fardo de querer ser alguém na vida. Olha para cá. Minha irmã amada, minha irmã querida, você não precisa mais querer ser alguém na vida. E por que não? Porque você já é alguém no coração de Deus. Aleluia. Aleluia. Eu sei que a nossa região é uma região cheia de pregadores e cantores. A gente não precisa mais se preocupar em viralizar. Tá feio, gente. Fica feio. Eu vejo pessoas mudando o formato do seu ministério para serem aceitas no cult, no pop. Irmão, eu não vou mudar um milímetro. Se for para chegar lá, vai ser desse jeito aqui. Eu não vou adocicar nada, não vou imitar ninguém. É isso aqui, tá bom? Glória! Olha pra cá, tem gente perdendo a sua essência, Meu Deus. querendo ser importante. Declarar. Aleluia. Está perdendo a graça, a unção. Talvez os likes estão aumentando lá, mas a graça, a unção está diminuindo. Aleluia. E eu não estou falando de barulho, eu não estou falando de terra, de teia, não é disso que eu estou falando, não. Eu estou falando de essência, eu estou falando de poder, eu estou falando de vida no altar, eu estou falando de consciência limpa. Aleluia. Meu sobrinho, eu tive o privilégio de discipulá-lo por algum tempo. Pelo menos 3 anos, 2 anos e meio, alguma coisa assim. Ele foi na minha casa todos os dias, pela manhã, quando estudava à tarde, e à tarde, quando estudava de manhã. E durante 2 anos e meio, eu indicava ali: hoje você vai ler esse livro aqui, depois você vai ler esse. Virou um menino bom. Mas tinha um sonho de ser jogador. E aí as coisas começaram a acontecer. Um teste não sei na onde, um outro ali, uma proposta para ir para mais longe. Aí, para ir para mais longe, ele deu aquela recuada. Aí ele me chamou para conversar. Eu desisti. Eu estou com essa oportunidade, mas
tenho dois medos. Primeiro, eu tenho medo de fracassar. Número 2, eu não quero deixar minha família. Aí eu acho que tem negócio de namorada, é complicado, né? Parece que é solteiro, fica mais de falar, né? Vai ter namorada, aí né? Ele quer família. Aí eu tenho medo de fracassar e eu não quero ficar longe da minha família. E eu tenho medo de não ser ninguém. Aí nessa hora eu parei, eu disse que o problema dele, eu vi que o problema dele era base. Não vou mudar a nossa mente. Se você é crente, se você é salvo, você faz parte do grupo mais bem-aventurado. Aleluia. Você não pode dar glória a Deus sem entender isso. Olha para cá. Você sabia que o número de salvos é infinitamente menor do que o número dos condenados? Tem mais gente indo para o inferno do que indo para o céu. Foi o próprio Jesus que falou: a porta é estreita, o caminho é apertado e são poucos que passam por ela. Olha para cá. Mas você, querido irmão, já foi alcançado por essa graça. Não, você não entendeu. Você tinha uma dívida impagável com o próprio Deus. Você estava caminhando em direção ao abismo sem fim, mas a graça lhe alcançou. Você não precisa mais estudar para ser alguém, trabalhar para ser alguém, conquistar nada. Você já é alguém. O seu nome já está escrito no livro da vida. Agora você faz não para ser, você faz porque é. Aleluia! Não, eu insisto aqui nesse último minuto. Olha para cá. Você é um condenado ao inferno. Eu nasci morto em meus pecados e meus delitos. Eu, Marcos Júnior de Souza, apesar de ter cometido aos 6 anos de idade, era filho do diabo e inimigo de Deus, mas a graça escandalosa, maravilhosa me alcançou.